Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje nós teremos a Terezinha para fazer a explanação da manhã. Vamos rogar a espiritualidade amiga que possa estar junto a ela, intuindo de bons pensamentos e trazendo para nós a mensagem do Evangelho de Deus sob as luzes da doutrina espírita. E para nós começarmos nesta manhã, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, rogando ao nosso anjo guardião que esteja junto a nós, nos renovando a esperança, nos trazendo o sorriso, a alegria de um novo dia. Obrigado, Jesus. Envolve a todos nós, Senhor. Ampara esta casa. Envolve aqueles nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje. Nos protege de todo o mal. Nos fortalece nas horas difíceis, nas tomadas de decisões. Espíritos amigos, que possam estar com todos nós, nos dando a confiança necessária para que possamos caminhar, seguir adiante na seara do bem, buscando sempre evoluir. Que os bons espíritos envolvam nossa irmãzinha, a Teca, para que ela traga para nós aquelas lindas histórias que o Evangelho, só o Evangelho consegue iluminar não só essa casa, mas iluminar a nossa cidade, iluminar as nossas vidas. Ser conosco, Jesus amado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Convidar a Terezinha para vir falar para nós. Hoje nós vamos falar um pouquinho e comentar sobre uma historinha que está no livro Há Flores no Caminho, de Divaldo Pereira Franco, e com a psicografia do Divaldo, mas pelo espírito de Maria Amélia. Não, Amélia Rodrigues, viu? Falando errado aqui, Amélia Rodrigues. E essa história, então, ela nos traz assim, ensinamento muito profundo e que vai fazer assim com que durante toda a explanação a gente vai estar meditando, nós vamos estar assim, nos questionando, né, durante todo o tempo sobre os ensinamentos então que Jesus nos traz. E Amélia Rodrigues, então, a gente sabe que a Amélia ela tem um estilo muito próprio de falar, né, de narrar as histórias, né, porque ela fala muito, ela enfeita muito a história, né, e ela fala muito assim a respeito da natureza, então ela coloca muito isso dentro da história. A gente vai tentar resumindo assim ao máximo, mas ela começa falando assim que quando a noite então se adornou de estrelas, né, ela já começa assim, né? Quando a noite se adornou de estrelas e o vento brando, então ele cantarolava a prece, né, da tranquilidade. Então Simão Pedro ele aproveita então o bucolismo daquele ambiente para interrogar emocionado Jesus. Naquele dia então Jesus ele fala pela primeira vez sobre as bem-aventuranças. Então
E essas lições, então, da bem-aventurança, ela veio, então, para nunca mais silenciar a voz. E continua, então, Amélia Rodrigues falando que o impacto, então, daquela mensagem naquele dia, ela fez, então, com que a terra toda se impregnasse de uma vibração jamais sentida e que ficaria por todo o tempo. Então, a gente vê, e quando eu vi essa mensagem, esse texto aqui, eu fiquei imaginando, né? Imagina a mensagem de Jesus, que foi as bem-aventuranças, né? O sermão da montanha. Então, quando ele fala assim, impregnou toda a terra com uma vibração jamais vista, eu fiquei imaginando. Imagina que vibração foi essa? Imagina como naquele instante, todos aqueles que ali estavam, né, ouvindo a mensagem de Jesus, o que ela não sentiu? Porque se nós formos pensar, quando nós estamos lendo acerca do Sermão do Monte, a gente já se emociona. Imagina então quando a gente vê o filme, né, assiste o filme de Jesus, e agora, já na próxima semana, muito provavelmente, né, a televisão, as redes de televisão, muito provavelmente passará, né, o filme de Jesus por conta da Semana Santa. Então, quando chega naquela parte do Sermão da Montanha que a gente assiste, só no assistir, né, que a gente sabe que aquilo lá foi uma filmagem, a gente já se emociona tanto. Imagina nesse momento, Jesus falando para todas aquelas pessoas e cada uma entendendo a mensagem de Jesus. Olha que coisa impressionante, porque lá estava muita gente de vários lugares e Jesus a uma distância até grande, longa, né, do último que estava naquele pé do monte, e no entanto elas entendiam perfeitamente a mensagem de Jesus. E aí então a Amélia continua dizendo assim que o amor naquele dia ele desatou os elos, ligando então as criaturas umas às outras para não mais se apartarem. Diz ela então que naquele dia os lobos se uniriam ao cordeiro e os chacais jamais disputariam novamente a mesma presa. E ela continua falando então, era um instante que aquele momento todo que acontecia era um momento novo, era um instante novo e que se fazia eterno. E que a melodia então daquela manhã, daquele dia, articulada então em palavras vibrantes, ora fortes, ora doce, mas que ela ia dividir o tempo em partes, na força do poder, e cedendo lugar então à força do amor, gerando fundamentos para o homem espiritual. Então vejam só, nesse momento então ficaria então o tempo dividido entre a força do poder. Qual era a força do poder na época de Jesus, antes de Jesus? Eram as leis ainda mosaicas, a lei de Moisés, quando ainda dizia-se olho por olho, dente por dente. Era o poder, era a força. Não que seja uma coisa que ele fazia isso por ser uma coisa mal, né? Mas era o momento, era necessário que houvesse ainda uma certa dose de força, de questionamento ali, para que o povo daquela época entendesse, né? Ou se conduzisse da melhor forma possível. Jesus, então, a partir desse momento das bem-aventuranças, ele então acaba, ele divide isso. Então, o poder da força cede lugar, então, para a força do amor. Quando ele diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele fala então assim, então, que naquele momento, então, seria impossível negar, então, a missão do homem inteligente no mundo. E que não haveria mais lugar dentro desse contexto, dessa nova doutrina, para as guerras fratricidas. Não havia lugar, então, dentro do contexto da nova doutrina, para as disputas mesquinhas. E aí a gente vai falar, então, bom, não haveria dentro do contexto daquele dia, dentro desses ensinamentos de Jesus, das bem-aventuranças,
as lutas fratricidas e nem as disputas. Então, naquele momento, entrava o amor ao próximo, porque é um entendimento que nós ainda não temos. Infelizmente, mais de 2000 anos se passaram de todo esse acontecimento e nós ainda não entendemos na íntegra, lá na sua essência, o amor ao próximo, porque nós ainda vemos as guerras fratricidas, irmãos matando irmãos, e nessas disputas ainda mesquinhas, porque nós vemos às vezes violências, mortes, por conta de um pedaço de terra, ou por uma paixão, ou por poder. Então ainda existe isso daí, porque esse ensinamento de Jesus do amor ao próximo, da verdadeira fraternidade, ainda não está muito introspectada em nós. Já temos os vislumbramentos do amor que a gente vai falar ainda, mas esse amor ao próximo com desapego nós ainda não temos, por isso que ainda acontece essas lutas fratricidas e essas disputas de poder, essas disputas mesquinhas. Haja visto a guerra que a gente viu agora, né? Que nem sei se já acabou ainda não, viu, gente? Porque eu sou desatualizada, porque eu não vejo jornal, não vejo televisão. Só sei que a guerra acontece, estava acontecendo, mas não sei se ela acabou. Mas que se você for olhar, analisar o porquê daquela guerra, a gente vai ver que são essas disputas mesquinhas. Enquanto que duas autoridades sentam no seu escritório com ar-condicionado e os outros vão para a guerra, matando o seu irmão que não tem nada contra ele, mas mata, porque isso está decidido, foi decidido. E aí continua então, o ar balsâmico então, né, que levaria então por toda a parte a palavra, a voz, as regras de ouro da não violência e da tolerância e do amor sublime, então passaria a existir a partir dessa vibração da terra que jamais havia sido vista por conta dos ensinamentos de Jesus. Então veja só, a palavra de Jesus, ela foi espalhada para os 4 cantos da terra, e com uma regra áurea, como ele diz aqui, a regra de ouro da não violência, que quando a gente vê essa regra da não violência, a gente lembra muito de Gandhi, né? Que fez uma campanha grande, né, sobre a não violência, e ele acabou conquistando coisas mesmo sem violência. E ele dizia mais, Gandhi, ele dizia assim, que se todos os livros, se todas as bibliotecas do mundo se acabassem, mas que se restasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria acabado. Tamanha é a importância desse ensinamento de Jesus, onde ele nos traz toda a lei moral, está aqui dentro do Sermão da Montanha. Bom, mas então a multidão ouviu tudo, o Sermão da Montanha, tudo aquilo que o mestre estava passando, e ela sai, então ela dispersa, depois que termina, então ela dispersa, mas elas se dispersam magnetizadas, cheias de amor, cheia de bênçãos dentro do coração, porque tudo aquilo que elas haviam ouvido ficou com essa vibração de amor, e elas saíram de lá como se elas estivessem voando, né? de tão feliz que foi ouvir toda aquela mensagem. Mas ela continua dizendo assim, olha, mas entre o momento das palavras que saíram dos lábios de Jesus até o da ação dos homens, muitas coisas ainda aconteceriam. Dobrar-se-iam, diz ela, anos de sofrimento, de dor, de reajustamento na engrenagem da vida e de recuperação pessoal. Por quê? Porque a semente lançada por Jesus, ela não encontrou todos os solos da mesma forma.
houve, quando as pessoas saíram de lá magnetizadas, era como se para algumas a semente tivesse caído no solo fértil, prosperou, né? Deu fruto. Para outras, houve aquela empolgação momentânea, saíram de lá feliz, mas no outro dia a vida continuava e elas continuaram com os mesmos vícios, as mesmas coisas. Quem são elas? Quem são essas pessoas? Somos nós que estamos aqui. Então, as mensagens de Jesus, ela veio, nós aceitamos essa mensagem, temos conhecimento dela, sabemos que ela é o norte para todos nós, mas a gente ainda não consegue cumprir com esses ensinamentos de Jesus. A gente ainda patina, né, em determinados momentos da nossa evolução ou da nossa criação. Aí ele continua dizendo assim: até que se tornasse realidade os sublimes ensinos de Jesus no coração das criaturas, os lobos se uniriam aos lobos e os chacais continuariam disputando os despojos das presas vencidas. É nós ainda, quer dizer, nós ainda não assimilamos totalmente os ensinos de Jesus e nós ainda trazemos desses hábitos antigos. Estamos aqui então numa vibração e não na mesma onda vibratória de um espírito puro, né? Mas nós ainda fazemos parte da terceira ordem, né? da criação lá da escala espírita, que somos os espíritos imperfeitos. Nós ainda somos imperfeitos, nós ainda não conseguimos fazer com que esses ensinamentos entrassem em nós e nós colocássemos em prática no dia a dia tudo aquilo ensinado, porque Ele nos ensinou, Ele deixou ensinamento, Ele deixou exemplo, nós temos conhecimento, mas ainda não praticamos Ele na sua totalidade. E aí ele fala mais assim, continua: Simão Pedro, então, o velho pescador, ele compreendeu a mensagem de Jesus, ele entendeu tudo aquilo lá, mas ele sabia da dificuldade que era de colocar em prática tudo aquilo. Simão Pedro nos representando, né? Ele sabia, ele tinha esse conhecimento, ele compreendeu tudo aquilo que Jesus falou, mas ele sabia também que no dia a dia era muito difícil colocar aquilo em prática, e isso era uma coisa que estava angustiando. E ele continuou falando assim, que ele que já se calejara nas lutas junto com os homens todos, eles não conseguiam dominar em si o ímpeto que muitas vezes o martirizava. É a mesma coisa que nós temos o entendimento dos ensinos de Jesus, nós temos exemplo, nós temos infinidade de exemplos que Jesus nos deixou, mas nós ainda não conseguimos dominar o nosso ímpeto, porque é uma coisa muito arraigada ainda. E que seria, muitas vezes, nós falamos alguma coisa e aí nos arrependemos em seguida. Às vezes, muitas vezes, essa atitude, essa palavra mal dada em determinado momento, nos martiriza, nos faz sofrer. E mesmo que depois nós peçamos desculpa, mas aquilo é uma coisa que está ali na nossa mente e nós nos culpamos por isso. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos deixar esses hábitos ainda muito fortes, muito presentes em nós. E aí eles nos martirizam, nos faz sofrer, e muitas vezes nós não nos perdoamos. Às vezes o outro nem está mais aí com a coisa, mas nós temos aquilo lá porque nós infringimos uma lei, e nós sabemos disso, porque nós temos o conhecimento das leis divinas, e a gente sabe quando a gente infringe uma dessas leis, e aí a nossa consciência nos cobra. Então, Simão era assim, ele tinha esse temperamento explosivo, assim como nós temos. E eu costumo dizer assim que eu às vezes tenho medo de mim. E eu tenho medo de mim mesma, porque eu tenho esse temperamento explosivo, é uma coisa que eu luto comigo mesmo. Então, às vezes eu vou segurando uma situação, vou segurando, e vou, mas de repente, na hora que não tem nada a ver, eu explodo. E aí é aquela caca,
aí eu me arrependo, aí eu fico sofrendo, por que eu fiz? Se eu segurei tanto tempo, por que eu não segurei um pouquinho mais? E aquilo vai me angustiando, vai me martirizando. É a mesma coisa que Simão fala aqui. Ele compreende os ensinamentos de Jesus, mas ele ainda não consegue dominar os seus ímpetos. E por conta disso, então, ele procura Jesus. Ele vai até onde está Jesus, porque ele queria, né, que Jesus o esclarecesse, aclarasse as ideias, aclarasse as dúvidas e as interrogações que ele tinha com ele mesmo. E ele encontra então Jesus absorto nos seus pensamentos, e ele, né, emocionado e dando assim um tom de ternura na voz, ele fala assim: Senhor, os ensinos e a mensagem, ela falou fundo ao meu coração, ela penetrou a minha alma como um punhal de luz que fere a noite do meu ser, clareando-me, mas fazendo sangrar os meus sentimentos atormentados. E aí ele continua: enquanto eu escutava a tua mensagem, eu experimentei a morte e sofri a vida, sufoquei as minhas angústias e abri-me para a confiança. E ele diz mais: mergulhei-me nas trevas do medo e ressurgi na meridiana bênção então da esperança. Dor e paz se alternaram no país do meu coração. Ele falou: Senhor, mas também me sacudia entre tormentos e calmarias. Olha o que é a mensagem, porque a mensagem é exatamente isso que nos faz. Ela nos desperta, ela nos chacoalha. Então, quando ele fala que entre tormentos, e sacudia-me com tormentos e calmarias, então eu pensei nesse momento assim: a mensagem de Jesus, muitas vezes, ela nos chacoalha, porque ela tem que nos despertar. Nós precisamos despertar. Aliás, já passamos da hora de despertar. Mas o que acontece? Aí a gente pensa assim: mas a mensagem de Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha que conforto, olha que consolo, olha que calmaria para as nossas angústias, saber que Jesus está ali e Ele fala: vinde a mim. Ele se põe à disposição de nós, das nossas aflições, das nossas angústias, para que o procuremos quando nós nos sentimos assim. Mas Ele fala também que nós não deixaremos a terra antes de pagar o último centil. Quer dizer, Ele já nos dá um desperta, Ele já nos dá um chacoalho. Porque na verdade, nós vamos, é lei, isso é lei divina, nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Se nós semeamos coisa boa, nós vamos colher coisa boa. Mas se nós semeamos o mal, nós vamos colher isso também. Então, são, como o Simão diz assim, são as tormentas e as calmarias, né? E quando ele fala assim: eu sou o Consolador, eu estarei convosco até o final dos tempos. Olha, gente, que coisa que emociona, que, nossa, toca bem no fundo do nosso coração. Porque a gente não está só. Em todo momento ele diz que nós não estamos só, nós temos Ele. Basta nós só mentalizarmos e nos acalmarmos. E ele continua assim: a verdade, Senhor, é que eu sou o passado e o futuro neste hoje que nunca morrerá. Ante a força da humildade, da pobreza, do amor, do perdão, da pureza, surge-me então um impasse. Como proceder em razão dos hábitos arraigados e antigos? Olha só, está aqui os nossos hábitos, os nossos vícios, aqueles que nós trazemos de outras existências e que ainda é muito forte em nós: o orgulho, o egoísmo, a avareza, a vaidade, e que é chaga. Isso é chaga que nós trazemos em nós e que nos dificulta o progresso, porque nós não somos humildes, nós ainda não somos humildes, nós ainda somos muito orgulhosos. E muitas vezes a gente pensa assim: o orgulho, eu já vi muita gente falar assim: eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa assim, até bem muito simples.
Não, nós somos muito orgulhosos. Porque a gente pensa que o orgulho é só você empinar o nariz e sair. Não, o orgulho não é só isso, não. O orgulho é muito mais que isso, né? Todas as vezes que alguém às vezes nos dá um feedback, né? Ou nos faz nos chama a atenção por alguma razão, nós parecemos pavão. Nós inchamos, porque o orgulho falou mais alto e a gente não aceita que aquele venha fazer uma crítica a nós. Isso é orgulho. Eu me recordo, gente, saindo um pouquinho até aqui do assunto, eu me recordo de uma vez que nós somos o Coral Espírita Hugo Gonçalves. Na época a gente foi participar de um festival ali no Ouro Verde, ali no Ouro Verde, sim, Ouro Verde lá. E nós estávamos todos empolgados, né, com a apresentação. Nós tínhamos feito roupas novas, a gente foi no cabeleireiro, né, podia participar de um festival. E estávamos todos muito orgulhosos, né? E não era um orgulho bom não, viu, gente? Não era orgulhoso, era orgulhoso danado mesmo. E lá fomos nós. Nos preparamos, né, durante toda a semana, ensaio, meses se preparando para esse evento. Na última hora, o nosso maestro resolve introduzir um outro instrumento lá, e aquela coisa toda, e aquilo já deu uma balançada no coro, mas fomos nós. Chegamos lá, né, todo mundo, né, a gente vai apresentar, e nós estamos preparados, e aquela coisa toda, e nós entramos em palco. Foi o maior fiasco da nossa vida. Maior fiasco. Ninguém entrou no tom. Ninguém. Um estava num tom, o outro estava no outro. O instrumento estava num tom, o outro instrumento estava no outro. Ninguém se achou em palco. O coitado do maestro, ele botava a mão para cá, para lá, tentando arrumar um naipe e outro, e ninguém se acertou. Na última música que a gente deu uma melhoradinha, não ficou boa, melhoradinha. Saímos do palco, ninguém ficou lá. Todo mundo catou seu carro e foi embora. Ninguém ficou. E aí depois, um dia depois do ensaio, que foi comentada a situação, aí a gente caiu a ficha. Foi por orgulho. Porque nós nem fizemos uma prece para entrar em palco. Coisa que nós todas as vezes nós fazíamos. Quem já cantou no coral com nós, Maria Luísa, o William, sabe, a gente sempre fazia uma prece antes de a gente começar a nossa apresentação ou o nosso ensaio, sempre. E aquele dia nós não fizemos a prece, porque nós estávamos muito empolgados, ninguém lembrou da prece. E entramos lá como se nós fôssemos os maiorais, levamos a maior lição da nossa vida. Maior lição. Aí todo mundo fala assim, mas a culpa foi do instrumento lá que não estava no tom, o outro, porque foi o teclado que não estava no tom. Não foi a culpa nenhuma, foi nossa mesmo. Porque o orgulho falou mais alto ali. E nós saímos de lá e não fomos nem assistir os outros corais que se apresentaram por orgulho. Porque o nosso orgulho falou tão alto, mas tão alto, que a gente teve coragem de ficar lá. Todo mundo foi embora para a casa. Foi a maior lição que nós aprendemos durante o tempo que o coral Gonçalves existiu. Porque nunca mais a gente repetiu essa situação. Porque sempre nós fazíamos nossa prece, pedia o auxílio da espiritualidade e entrava em palco muito tranquilo, confiante. Nunca mais. Então, esses hábitos arraigados que nós trazemos ainda, e que muitas vezes a gente pensa assim, isso não é nada, é muito, gente, porque nos traz prejuízo para a nossa evolução. Aí, Simão então diz assim para Jesus, mas Senhor, diante de tudo isso, né, a quem aprendemos a odiar? Ódio, nós vamos falar um pouquinho. Aí Jesus então fala para a noite, né, que está estrelada, ele olha e pergunta assim para Simão, Simão, o que se sucede à noite visitada pela luz? E Simão responde assim, enche-se de claridade. E ele diz então para Simão, e o pântano quando ele é drenado? Simão responde então, oferece terra para a agricultura. Jesus diz para ele assim, do mesmo modo, Simão,
Aquele que conhece o amor jamais odeia. Olha, eu até me repito, jamais odeia. Por quê, gente? Porque se o amor já é uma coisa que está em você, o ódio não tem lugar. E tanto que essa palavra ódio, quando a gente fala ela já é uma palavra tão pesada, né? Que eu acho assim, eu acho que a gente já passou dessa fase do ódio. Eu penso, né? Porque eu fazendo uma autoanálise assim, você odeia alguém? Não odeio ninguém, não. Eu acredito que muita gente hoje já passou dessa fase do ódio. Porque de uma certa forma, nós já temos latente em nós um amor. Isso está aqui. E a gente já sabe, mesmo que ele estava quietinho, meio calminho, mas nós já temos ele. Então o ódio começa a ficar meio difícil. E aí ele continua falando assim: mas se trazes na alma a vasa pútrida da animosidade, drena. Quer dizer, se você ainda tem algum sentimento negativo dentro de você, filtra isso, tira isso de você. Por quê? Para que você possa oferecer uma terra boa para as sementeiras da esperança. Olha que lindo. Aí ele fala mais assim: mas Senhor, mas se um amigo, então, aquele com quem a gente convive no nosso dia a dia, ele se volta contra nós, nos fazendo acusações injustas que nós não merecemos, não será lícito então fugir dele, guardando em nosso coração então a mágoa pela ofensa tantas vezes repetida? E Jesus olha para ele e diz assim: Simão, deixa eu achar aqui onde que está, eu me perdi. Aí ele diz assim: Simão, se a acusação feita a você tem fundamento, você deve amar quem não a fez. Olha só, tem que amar quem não a fez, porque corrigindo-se, né, com a intervenção dele, mesmo que a intenção dele não seja edificante. Quer dizer, se ele fez uma acusação para nós, mesmo que não foi edificante, ele acusou, mas tendo um certo escondidinho lá, uma alfinetadinha, mas ele falou a verdade, então nós temos que agradecer e amar a ele, corrigindo-se. Mas se a acusação não foi justa, do mesmo modo você tem que amá-lo, porque ele tem razão. Porque enfermo, ele vê o mundo e as criaturas como ele é. E é digno então de pena, de piedade e merecendo auxílio fraternal. Olha que lição, olha que ensinamento tão profundo esse, que na verdade a gente não pensa dessa forma. Fez, levou, não é? Eu já vi muita gente falar assim: eu não levo desaforo para casa. Não leva desaforo, leva coisa muito pior para casa. Mas Jesus diz que não. Se a acusação é verdadeira, se tudo aquilo que ele falou é verdadeiro, e mesmo que não tenha sido muito edificante a forma com que ele nos falou, nós devemos amá-lo e corrigi-los. E se for falsa, nós devemos continuar amando ele, porque ele é um doente e merece piedade e merece auxílio fraternal. Aí ele diz assim, Jesus: porque a mágoa, Simão, é um veneno que corrói interiormente quem a conserva. E é uma verdade. Quantos cânceres a gente vê aí por conta de mágoa mal resolvida, né? Quantas pedras em vesículas, pedras em rins que a gente vê por conta de mágoa? Não sai. Você não extravasa, isso daí tem que ir em algum lugar, essa mágoa tem que ficar ali, aí vai lá se cristalizando e fazendo cálculos e fazendo uns câncer. Aí ele continua assim: todavia, se as nossas melhores palavras são confundidas, se nossas atitudes são transformadas em agressividade, se nossos sentimentos são tidos como perniciosos, será justo conservar ressentimento de quem perturba o nosso modo e a nossa marcha? Jesus responde: Pedro, ressentimento é como um ácido que corrói os sentimentos nobres do coração. Mas que atitude tomar então, Senhor? Diz ele.
Contra o desertor que covarde, essa parte eu não decorei, gente, eu vou ler. Que atitude então tomar contra o desertor que covarde transfere suas fraquezas para a nossa responsabilidade? Em relação ao competidor inescrupuloso que busca o triunfo da ilusão, agredindo-nos moralmente e malsinando-nos as horas, junto ao beneficiado pelo nosso carinho, que se volta como serpente e nos pica o regaço, onde encontrou apoio e amparo. Quando a perturbação for provocada por membro da nossa família espiritual, em enfrene agressividade, quer dizer, desenfreada agressividade, que atitude tomar então contra essas pessoas? E Jesus responde a Pedro assim, a do perdão. Olha outra coisa difícil para nós, né? Perdão. Porque ele diz assim, o perdão é o amor que se movimenta em oportunidade nova para quem delinque. Mais do que uma palavra, é toda uma filosofia de comportamento humano propiciando a resistência pacífica contra o mal. Beneficia quem doa e a quem destina, e compreende aquele que fere e abençoa o agressor. Quer dizer, se você perdoa, você está se beneficiando com aquele perdão, mas também está beneficiando o outro. E se você o entende e compreende a atitude dele, você abençoa ele. Você não critica, você não pune, você não... Mas ao contrário, você o abençoa, porque você perdoou. Aquilo passou, esqueceu. Aí ele diz assim, o homem compreenderá hoje ou mais tarde que a batalha mais difícil de travar é aquela que tem que atuar no mundo íntimo, contra as próprias paixões e através de cujo esforço se descobrirá a si mesmo. Então essa luta tem que ser travada com nós mesmos. Somos nós que já há mais de 2000 anos dos ensinamentos do Cristo, nós estamos aqui às vezes, muitas vezes, deixando para a próxima encarnação algumas coisas a ser resolvidas, mas que na verdade nós temos que buscar ela agora, hoje, e tentar resolver o mais rápido possível. Infelizmente, diz Jesus, estamos ainda na antemanhã da humanidade nova que surgirá a tenaces de sacrifícios e renúncia, de dor e autossuperações até o instante da vitória integral. E para tal cometimento eu vos mando a ti, a Pedro e aos outros demais discípulos como cordeiros ou como ovelhas mansas e confiantes no meio de lobos, a fim de conquistá-los. A mansuetude é o meu sinal no coração de cada um, e o amor será sempre o elo para unir todos como a uma grande família. Ressentimento, mágoa, ódio, nunca mais. Sereis conhecidos pelo potencial de bondade com que iluminardes o mundo e a rota do tempo. Olha só, é muito ensinamento, é muito exemplo que ele nos deixou para a gente estar aqui ainda patinando nessa encarnação. Melhoramos? Graças a Deus, melhoramos muito de há um tempo atrás. Mas ainda temos que nos avaliar, fazer como Santo Agostinho, né? Nos questionar, né? Todo dia, né? Voltar o pensamento a nós mesmos e ver aquilo que nós temos que mudar, a forma com que nós temos que conduzir, o bem que nós temos que fazer, para que a gente possa cada vez mais galgar esse degrau da evolução e não ficarmos estacionados. Jesus silencia e fica olhando o horizonte. Ele dá ali por encerrado então o Sermão da Montanha. Chorando e em silêncio, Pedro ao lado de Jesus, ele compreende então que por ele e pelo amor ele deveria dar a vida sem nenhuma resistência contra o mal. Então, gente, é para ontem a nossa mudança, né? Jesus já deixou o caminho, assim, olha, já como diz o outro, mastigadinho para nós caminhar. Basta nós quisermos, basta nós queremos seguir esse caminho. Depende única e exclusivamente de nós. E a responsabilidade que nós temos é muito grande, tanto conosco mesmo, quanto com aqueles que estão partilhando a vida conosco. Nós teremos que ser espelhos para eles, porque afinal de contas, se nós já temos uma semana de evangelho, nós já somos muito responsáveis. E nós temos que ser exemplos para os demais.
Que Jesus nos abençoe e nos envolva. Ultrapassei muito o horário. Que Jesus nos abençoe e nos envolva, nos dando uma semana de muita luz e muita paz.